E aí, galera, beleza? Eu sou o Jaguar, o seu professor de biologia, e vamos agora ver a última aula de sistema respiratório, né? Então, vamos entender como que ocorre, né, a respiração. Pessoal, vamos estudar então nessa aula a mecânica respiratória, tá, pessoal? Vamos entender então como que ocorre a respiração, tá? E aqui, pessoal, a gente usa bastante a física, né, para entender a mecânica respiratória, tá? Mas nada de conta, fica tranquilo, tá? Mas antes de começar, né, eu quero lembrar vocês rapidinho, vou escrever aqui, ó, que o ar, ele tem 78% da sua constituição baseada em nitrogênio, né, N2, 21% é baseado em oxigênio, e ele é o alvo da respiração, né? É o que o nosso organismo quer para poder gerar energia, o oxigênio. E também aí, né, em torno de 1% aí em outros gases, né? Outros gases, tá, pessoal? Então, deixa eu apagar isso aqui, só para vocês lembrarem a constituição do ar. 78% nitrogênio, 21% oxigênio e aí 1%, 1, alguma coisa, outros gases. Quando a gente fala de mecânica respiratória, pessoal, a gente fala de dois processos, tá? A inspiração, beleza? Que é o processo de entrada do ar, tá? O processo de entrada do ar, fechou? E a expiração, tá? Que é o processo de saída do ar, beleza? Expiração, tá? Inspiração, entrada de ar, expiração, saída de ar, beleza? E aí, pessoal, olha só. Aqui, né, a gente tem os dois desenhos para representar tanto a inspiração quanto a expiração. Vamos lá, então? O que acontece, né, na inspiração? Vamos começar, então, aqui pela inspiração. O que acontece na inspiração? Olha só, pessoal. Tudo começa com o diafragma, tá? Esse músculo aqui, ó, em vermelho, tá? O diafragma, pessoal, ele vai contrair, ó, e quando ele contrai, ele vai para baixo, ó. Olha só como que a curva aqui na expiração do diafragma é maior. E olha só como que a curva aqui na inspiração é menor. Por que isso ocorre? Isso acontece devido à contração do diafragma, tá? Junto com a contração do diafragma, uns músculos que ligam aqui as costelas, em branco são as costelas, tá, pessoal? E aqui em vermelho eu estou desenhando os músculos que ficam entre as costelas em branco. Esse músculo aqui que eu estou desenhando em vermelho chama musculatura intercostal, porque fica entre as costelas, tá, pessoal? E a musculatura intercostal, assim como o diafragma, também vai contrair. E olha que louco. Quando os intercostais, eles contraem, assim como o diafragma, as costelas elevam, pessoal, tá? Elas vão para cima, pessoal. Isso aumenta a nossa caixa torácica, tá? É por isso que o seu peito, ele aumenta. Então, o diafragma contraiu, os intercostais contraíram, as costelas elevaram. Isso vai obrigar, pessoal, os pulmões a dilatarem. Então, o pulmão ele vai dilatar, tá, pessoal? Ele vai dilatar, ele vai aumentar, fechou? E aí, pessoal, quando o pulmão ele dilata, ele aumenta, isso faz com que a pressão dentro do pulmão diminua. A pressão dentro do pulmão diminua. Por quê? Porque aumentou a área. Aumentou a área, diminuiu a pressão. Então, pessoal, a pressão dentro do pulmão, na inspiração, ela fica menor. Então, ocorre uma queda do P, uma queda da pressão. E aí, pessoal, vocês já devem ter visto na geografia que o ar, ele vai da onde tem maior pressão para onde tem menor pressão. Um ambiente de alta pressão para um ambiente de baixa pressão. Quem está com baixa pressão agora? Os pulmões. E aí os pulmões com baixa pressão faz com que o ar saia da atmosfera e entre para o nosso pulmão. Então o ar ele não entra porque você está puxando ele. Não, o ar entra porque a pressão do seu pulmão diminui e assim o ar vai da atmosfera de maior pressão para o seu pulmão de menor pressão. Então, pessoal, o ar ele vai entrar para os nossos pulmões porque os nossos pulmões estão com uma baixa pressão, fechou? Por quê? Porque houve um aumento, uma dilatação
dos pulmões, tá? Isso está envolvido com o diafragma e com a musculatura intercostal e com as costelas. Já, pessoal, aqui na expiração ocorre o contrário, né? A expiração é a saída de ar. Vamos entender como que ocorre essa saída do ar, então? Olha só, pessoal. O diafragma, pessoal, que está contraído, né, aqui na inspiração, na expiração, ele relaxa. Então, ele sobe, né? Ele sobe, fica de boa, ele relaxa aqui, tá? E aí, pessoal, quando ele relaxa, olha só, ele meio que comprime, né, os pulmões. E junto a isso, né, a musculatura intercostal, que fica entre a costela, também relaxa, assim como o diafragma, tá? E aí, essa musculatura intercostal relaxada faz com que as costelas abaixem. Lembra que as costelas na inspiração, elas aumentavam por causa da contração da musculatura intercostal. Aqui na expiração, as costelas elas abaixam por conta do relaxamento da musculatura intercostal. E isso tudo, pessoal, faz com que o pulmão diminua de tamanho, tá? Então o pulmão ele vai contrair. E aí, pessoal, o pulmão agora estando menor e a nossa caixa torácica, né, também está menor, isso faz com que a pressão agora do pulmão fique maior do que a pressão da atmosfera. E você sabe, lá por conta da geografia e da física, que o ar vai da região de maior pressão para a região de menor pressão. Então, agora na expiração, como dentro dos nossos pulmões tem uma pressão maior do que a pressão atmosférica, o ar vai sair. Então, vem aqui comigo. Então, pessoal, olha só, a pressão aqui na expiração, ela aumenta, aumento do P, aumento da pressão. E esse aumento da pressão que ocorre nos nossos pulmões faz com que o ar migre da região de maior pressão, ou seja, aqui dos pulmões, para a região de menor pressão, ou seja, a atmosfera. Então é isso que ocorre na expiração. É ou não é muito legal, pessoal, essa mecânica respiratória? Então olha só, pessoal. O ar, ele entra e sai dos nossos pulmões não porque a gente puxa ele para dentro ou joga ele para fora, e sim por conta de uma diferença de pressão, tá? Por causa de uma diferença de pressão, beleza? Isso pode cair na sua prova. Se liga, viu? E olha só, pessoal, uma outra coisa interessante é que a gente respira, né, de forma autônoma. Então a respiração, ela está envolvida com o sistema nervoso periférico autônomo, né? E é o bulbo do sistema nervoso central, né, que fica aqui no encéfalo, que controla os processos respiratórios. Pessoal, essa contração e relaxamento de musculatura, tanto diafragma quanto intercostal, ocorre de forma involuntária, você não fica pensando, tá? É ou não é? Muito legal essa mecânica. E olha só, pessoal, vem aqui comigo. Eu sei que eu falei muita coisa e que vocês gostam de anotar. Pensando nisso, olha só o que eu fiz. Eu escrevi aqui passo a passo. Então vamos começar aqui, ó, pela inspiração, né? O diafragma, ele contrai, né? E quando ele contrai, ele vai para baixo, né? E isso faz com que a caixa torácica aumente, né? 2. Os intercostais contraem, né? Quando os intercostais contraem, isso faz com que as nossas costelas, elas elevem, né? Fazendo com que a nossa caixa torácica fique maior. E isso faz com que 3, os pulmões dilatem, né? Eles ficam maior. E conforme você aumenta a área, você diminui quem? Você diminui 4, a pressão. Você diminui a pressão do pulmão, né? E sabendo que o ar vai da região de maior pressão para uma região de menor pressão, 5, o ar entra, beleza? Já olhando agora aqui, né, a expiração, vamos começar aqui, ó. 1, o diafragma relaxa, né? Então o diafragma ele vai relaxar, né? Então ele vai subir, beleza? 2, os intercostais eles relaxam, né? Então, assim como o diafragma intercostal aqui na expiração vai relaxar, e isso vai fazer com que as costelas abaixem, fazendo com que a caixa torácica diminua. E 3,
os pulmões vão contrair aí, né? Os pulmões vai ficar menor, beleza? Os pulmões vai ficar menor. Agora, os pulmões menor, né? Isso vai implicar em quem? 4, né? Diminuiu a área, né? Os pulmões contraíram, aumentou a pressão. Então, a pressão agora dentro dos pulmões será maior, o que, consequentemente, 5 leva o ar a sair, beleza, pessoal? O ar a sair. Então, anota aí o passo a passo do que acontece na mecânica respiratória, fechou? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Forte abraço. Era isso que eu tinha preparado para vocês. Encerramos aqui o estudo do sistema respiratório. Valeu, fui!